É oração, leitura da palavra, correr para alcançar os objetivos da família e lutar. Mas faltou faltou levantar as suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor. E nesse contexto aqui, irmãos, Noé termina o seu projeto. Obedeça e confie no Senhor. Lembre de uma coisa: dentro da arca é o melhor lugar para se estar. A minha oração é que no final da sua vida, da minha vida, quando o Senhor me pedir um relatório, eu gostaria muito de oferecer um altar ao Senhor, mas não sozinho não. Porque o projeto é um projeto de sucesso, um projeto arrojado. Um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Gênesis capítulo 6, do versículo 13 em diante. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Texto bíblico, ele diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua altura, e de 30 côvados a sua altura. Largura, côvados a sua altura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há um espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti, e de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus, ele começa um projeto maravilhoso, e não tem como ser um crente e desacreditar da questão da criação. Deus, ele começa a criação exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Projeto magnífico. Deus criando a terra e os céus. E Deus, como um Deus que sempre quis as coisas certas, ele começou a colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele, no estalar de dedos, ele dizia assim: haja luz. E a luz? Haja luz e houve luz. Ele coloca os mares nos seus lugares. E ele marcava. E ele dizia o seguinte: tudo que ele fazia, os seus feitos, as suas realizações, ele dizia assim: tudo que eu faço é muito bom. E viu Deus que era bom. Não há como pensar um Deus que faça alguma coisa que seja meia boca, uma obra pela metade. Não, Deus dessa natureza, ele coloca lá a sua marca de qualidade, o seu selo de qualidade em tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele criou. Ele coloca lá e faz aquele sol maravilhoso. Não adianta, meu irmão, minha irmã, reclamar do sol. Eu acho que nós não devemos reclamar do sol, não.
de maneira nenhuma, porque reclamando do sol, estamos reclamando de quem criou o sol. Nesses dias de 40 graus, nessa cidade maravilhosa, que nós estamos assim convivendo com este sol, ontem à noite, quando caiu aquela chuva, não sei se alguém aqui teve vontade de se banhar na chuva. Alguém teve essa vontade aqui? Olha lá, a irmã lá atrás deu vontade de se banhar na chuva. Eu só não tomei um banho na chuva ontem à noite por causa dos raios e das árvores que tem perto lá do meu apartamento. Mas que deu vontade de tomar aquele banho de chuva, coisa que eu e você já fizemos muito quando éramos crianças. Mas nós não reclamávamos tanto do sol como nós reclamamos hoje. Hoje, essa semana, principalmente, num calor tremendo, não há como nós reclamarmos do Criador, porque tudo que Ele faz é muito bom. Deus, Ele pega e depois de ter colocado as coisas nos seus devidos lugares, Ele descansa. Deus também precisou dar uma descansadinha. Deus precisou dar uma cochiladinha. Eu e você temos esse costume. Depois de um tempo, até o pastor Anderson, por incrível que pareça, resolveu descansar. Eu e você temos esse direito e o dever de descansarmos. Tirarmos os nossos cochilos. O sono da beleza, ele é essencial para a vida de qualquer ser humano. Depois daquele almoço gostoso, eu e você, alguém disse o seguinte, que há uma queda de pressão arterial em todos nós. Depois daquele almoço que nós sempre temos, Deus ele descansa e Deus ele forma o jardim do Éden. E a Bíblia diz lá em Gênesis 2, capítulo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e formou Deus do pó da terra, e soprou nos seus narinos o fôlego da vida, e foi feito também alma vivente, e plantou Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Deus ele dá esse privilégio para o homem, estar num jardim. Agora pensa comigo, meu irmão, que jardim belo deveria ser esse que Deus ele separa, Deus ele confecciona um jardim, e a Bíblia ela vai dizer que esse jardim era de árvores agradáveis à vista. Eu me lembro que uma das férias que eu passei numa fazenda, lá tinha um pomar, e nesse pomar tinha alguns pés de caju, que eu chegava ali toda a tarde, eu dizia, vou lá para aquele pomar. Eu ficava embaixo do pomar, na sombra, e eu nem lavava, não dava esse trabalho de lavar a fruta, não. Eu já pegava aqueles cajus e degustava ali. Degustava de tal maneira, irmão Ricardo, que aquele caldo do caju descia pelas mãos e pelos braços, e eu nem me importava, eu estava de férias. Não sei se você já teve essa oportunidade de degustar uma fruta, e você não se importar com ninguém que está perto de você. Deus ele coloca ali cajueiros, Deus ele coloca ali mangueiras, Deus ele coloca árvores agradáveis, e dá a oportunidade de aquele homem estar ali. Só que aquele homem não soube aproveitar da melhor forma possível aquele jardim. Enfim, Deus ele continua o seu projeto. Deus ele faz uma cirurgia na pessoa de Adão, e da costela de Adão, Deus ele como um grande e bom cirurgião, ele da costela de Adão, ele tira um pedaço e cria a mulher. Porque Deus, quando ele quis fazer uma coisa boa, ele criou o homem. Mas quando ele pensou em algo melhor ainda, ele criou o quê? A mulher. Eu acho que as irmãs não captaram a ideia, não. Deus, quando quis fazer uma coisa boa, ele fez o homem. Mas ele, quando quis fazer algo melhor ainda, ele criou a mulher. Deus, ele criou a mulher, Deus, ele cria a mulher, mas o projeto era um projeto maravilhoso. O projeto era um projeto arrojado. Era um projeto de sucesso. Era um projeto que a Bíblia vai dizer que tudo que Deus ele confeccionava, ele fazia, ele colocava a sua marca de qualidade. Tudo que Deus faz sempre foi muito bom, sempre foi excelente. Mas a Bíblia vai dizer lá no capítulo 3 de Gênesis, ora, a serpente, a mais astuta, a mais sagaz que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher,
É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? Colocou dúvida, porque tudo aquilo que Deus faz, o mais astuto, o mais sagaz, ele coloca a dúvida, ele coloca a interrogação, e essa mulher, ela cai na conversa do diabo. Por isso que eu e você temos que estar atentos às nossas famílias, para perceber aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, porque o diabo, como eu sempre digo nas mensagens que eu trago, ele não aparece pintado de vermelho, com chifre, com um garfão na mão e com um bafo de enxofre, porque se ele aparecesse dessa forma, até eu correria, meu irmão. Mas ele aparece de uma maneira sagaz, de uma maneira sorrateira, ele aparece por detrás do telão. Nossa igreja não tem cortina mais, acabou esse negócio de cortina aqui, né? Mas ele aparece por detrás do telão, dessa forma, de uma maneira muito sagaz, para tentar destruir o projeto maravilhoso de Deus. A mulher pega a fruta, entrega para o homem, e eles se contaminam. Depois disso, nascem 2 rapazes. O nome deles, quais eram? Caim e Abel. Esses rapazes, eles, por uma questão de inveja, matam. Primeiro homicídio da Bíblia Sagrada. Um entrega algo ao Senhor e o outro tem aquele sentimento de inveja. Quem conhece alguém que é invejoso aqui? Levanta a mão. E tem, hein? Olha, observa, puxa vida, se eu tivesse um carro daquele ali. Se eu tivesse uma casa daquela. Se eu tivesse, se aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele tênis, aquele sapato, aquele terno. A inveja levou um irmão a matar o outro. A forma de homicídio naquela época foi através de uma faca, de um cutelo. Só mudaram os métodos, mas o princípio básico, o princípio ativo ainda continua ainda até os dias de hoje. O negócio modernizou. Hoje é na base do 38 não existe mais. É da pistola, do fuzil, coisa dessa natureza. Porque para matar uma pessoa, não simplesmente é necessário ter uma faca, um fuzil, um revólver, não. Às vezes matam a pessoa com a palavra, com o gesto, com a atitude, com procedimento, você consegue matar uma pessoa. Há poder nas palavras, palavras de maldição que levam alguém a morrer. Nesse contexto aqui, irmãos, que um irmão mata o outro, e mortes e mais mortes têm acontecido desde aquela época até os dias de hoje. Meus irmãos, diante de um quadro que nós encontramos nos dias de hoje, assim, a situação da época, na antiguidade, que a violência chega, não mudou muito o cenário, não. A violência ainda continua. A violência nós vamos perceber nos dias de hoje, como por exemplo, quando aqueles médicos foram brutalmente assassinados, e de lá para cá várias atrocidades já aconteceram em nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo afora. Meu irmão, minha irmã, será que Deus ele está satisfeito com o que está acontecendo naquela guerra lá em Israel? Se o irmão fosse Deus, eu tenho certeza que o irmão não estaria satisfeito de maneira nenhuma. Se o Eliseu fosse Deus, eu estivesse sentado num trono, se fosse, hein, eu ficaria assim, irmãos, indignado com a postura dos homens e mulheres nas quais eu mesmo criei. Deus não está satisfeito de maneira nenhuma com homens matando, e às vezes à torta e à direito, sem critério nenhum. Nesse contexto, irmãos, da época de Noé, Deus ele resolve chamar um homem para resolver o problema daquela geração. Assim como
Na Bíblia Sagrada vamos perceber o quê? Sempre que aconteceram tragédias, o povo envolvido com o pecado, Deus ele sempre levantou homens e mulheres para realizar a sua obra. No meio da sua família, Deus ele levanta você. No meio da sua vizinhança, Deus ele levanta o irmão. No meio do Rio de Janeiro, existem pessoas ainda que têm Deus no coração, que ainda levantam a bandeira do Evangelho para dizer que a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Deus ele sempre levantará, Deus ele sempre erguerá. E nesse contexto aqui, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que Deus resolve levantar um homem chamado Noé. E a Bíblia vai anunciar o dilúvio a Noé, porque Deus, quando ele olhou para Noé, disse assim: esse aí é o camarada que eu quero. Bíblia diz que Deus achou graça na pessoa de Noé. Deus ele achou graça, Deus ele achou que aquele homem seria capaz. Porque quem precisava ser capacitado naquele momento para realizar uma grande obra, o nome dele era Noé. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que a terra estava toda corrompida diante da face de Deus, a terra estava cheia de violência, mas Deus ele precisava de um homem que pudesse realizar a sua obra, porque a violência chegou até a pessoa de Deus. Como diz lá o texto bíblico, a malícia do povo chegou até as narinas de Deus, e Deus precisava dizer assim: olha, basta, já deu. E Deus ele precisava resolver o problema daquela geração. E a Bíblia vai dizer que ele dá uma orientação para Noé, fala assim: olha, eu quero que você construa uma arca, e você vai precisar betumar esta arca. Detalhe da Bíblia Sagrada. Por que do betume? Betume era matéria-prima, e até os dias de hoje, para poder fechar as brechas de madeira, das madeiras. Madeiras juntas, uma a uma, ficavam aquelas brechas, aqueles buracos. E Deus foi orientando até a matéria-prima para que Noé pudesse construir aquela arca. E ele vai usar o betume. Betume era para selar. Betume era para fechar. E nesse projeto que precisava continuar sendo um sucesso, Deus ele precisava preservar o seu projeto. E Deus dá a orientação: olha, construa a arca, mas eu quero que você betume por dentro e por fora. Vai fechando. Sabe por quê? A pressão da água seria grande. E eu e você que temos visto que essa questão de família, nos dias de hoje, a pressão tem sido muito forte para que até a igreja, ela ceda aos modismos, essas gambiarras de família que eu e você temos visto por aí. Lembre que lá no projeto inicial de Deus, Deus ele separa macho e fêmea. Passou disso, é gambiarra. Quem concorda comigo, diga amém. Meu irmão, minha irmã, e Deus ele precisava, desde essa época, manter o projeto, conservar o projeto. Olha, betuma, vai fechando as brechas. A pressão, já desde aquela época, não era grande, e nos dias de hoje, não mudou exatamente nada. A pressão tem sido grande, muito forte, para que a igreja ceda aos modismos, o que está acontecendo lá fora, e aquela família precisava estar sendo protegida ali. Betume era sinônimo de proteção. Eu e você somos desafiados a proteger o nosso casamento, mas proteger com força mesmo. Proteger a nossa família, proteger os valores que foram implantados não pelo pastor Eliseu, não pelo pastor Anderson. Os princípios foram implantados de Deus para a minha vida e para a sua vida. E tudo aquilo que Deus faz é muito bom, e eu e você somos desafiados a permanecer. Tem coisas que não se mexem, como diz um irmão meu, são imexíveis. Deixa quieto. O texto fala de betume. Eu quero saber se nessa noite tem alguma área na sua família que talvez esteja entrando alguma coisa, esteja destruindo o seu casamento,
o seu relacionamento, alguma situação que talvez você esteja percebendo e você está com aquela interrogação: e agora? Quem poderá me ajudar? As brechas, o betume na vida conjugal, na vida familiar, precisa sempre estar em nossas mãos para que, quando começar a entrar um pouquinho de água, alguma coisa que vai destruir, fecha, tapa, betume. Porque lá atrás, a palavra de Deus já nos orientava a exatamente valorizar essa questão do betume para que o projeto pudesse permanecer. O texto, irmãos, fala que Noé, naquele contexto, ele resolve obedecer. Ele resolve confiar, porque família, quando se fala de família, irmãos, quando a gente casa, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, de maneira nenhuma. Eu casei há 9 meses, estou casado há 9 meses. Do meu primeiro casamento, que eu me tornei viúvo, 1996, não imaginava o que ia acontecer. Quando você entra numa embarcação chamada família, é só obedecer e confiar. Porque o futuro a Deus pertence. Se você pensa em algo para a sua vida, é só obedecer e confiar e colocar nas mãos do Senhor, porque o futuro, a bola de cristal, não vende lá na Rua da Alfândega, de maneira nenhuma. É só obedecer e confiar. Por quê? Os problemas, eles aparecem da noite para o dia. As tempestades, elas aparecem para os novos que ainda não casaram. Pode ter certeza, você que está pensando em casar um dia, compre logo o seu guarda-chuva. Compre logo a sua capa de chuva. Porque a tempestade, ela aparecerá em qualquer momento e muitas das vezes vão nos pegar assim, desapercebidos. Sabe por quê? A falta de dinheiro chega, a doença chega, até a morte chega. As questões de relacionamentos, porque família só muda de endereço. Você sabia disso, irmão Ricardo? Ah, irmão, sabia? Ele sabe disso, irmão. Só muda o endereço. Pegue o seu chapeuzinho e curta de mansinho, porque a tempestade, ela vai aparecer em qualquer momento. Não se iluda. Nesse contexto aqui, Noé resolve obedecer e confiar no Senhor. Trago esse desafio para você que tem a sua família. Aconteça o que acontecer, obedeça e confie no Deus que pode todas as coisas. Para esse projeto ser um projeto e continuar sendo um projeto de sucesso, é necessário investir nesse projeto. Investir na base do projeto, na estrutura do projeto. Igreja aqui, irmãos, olha só, maravilhosa. Ficará mais bela ainda, mas tem uma base aqui, tem uma estrutura, tem ferro, tem radier, tem concreto, tem irmãos que dedicaram a vida por esta igreja aqui, mas foi necessário ter um investimento. O investimento foi um investimento muito alto, de suor e de lágrimas. Todo projeto precisa de ter um investimento. Lembra lá na Bíblia Sagrada, quando fala dos 2 fundamentos? Um homem que edificou uma casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. Vieram os ventos. Olha o vento aí. A tempestade. Bateram sobre ambas as casas. E uma caiu e a outra permaneceu. Detalhe. A que caiu foi porque foi edificada sobre a areia. Lembra do Sérgio Naia? Um empresário, um grande construtor, que resolveu fazer alguns prédios lá no Recreio dos Bandeirantes, com a areia da praia do Recreio. O que aconteceu com os prédios? Eles ruíram, caíram. Vida cristã, família, casamento, relacionamento edificado sobre a areia, cai na primeira dificuldade, na primeira gripezinha, cai. Chão.
Mas casamento edificado sobre a rocha, sobre o Senhor, ele permanece. A tempestade vem, o vento forte bate para lá e para cá, beija até o chão, mas levanta, se ergue. A doença vem, a tempestade vem, a situação difícil vem, a falta de dinheiro vem, o aperto vem, mas permanece. Irmãos, lutamos por casamentos que permaneçam, famílias que permaneçam, custe o que custar. Valorize a sua família, valorize aquilo que você tem de mais precioso aqui nesta terra, mas é necessário investir. E hoje você está fazendo algo assim de muito interessante. Está investindo na sua família, no seu casamento. Você está aqui na casa do Senhor. E eu quero dar uma dica para você que veio hoje aqui. Marcos Miranda, por favor, vem aqui correndo. Você que é um jovem que está emagrecendo agora, vai vir aqui correndo agora, irmãos. Olha só como é que ele está, irmãos. Está ficando bom. Você vai apenas imitar aqui o pastor Eliseu. Olha só, a dica que eu e o Marcos, nós vamos dar aqui agora para a igreja. Repete comigo, vamos lá. Primeiro, que é isso? Não, oração, rapaz. Misericórdia, palmas. Povo do louvor, você quer saber de bater palma, irmãos? Vamos lá. Oração. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Muito bem. Salva de palmas para ele, irmãos. Salva de palmas. Então, vamos lá? Oração. Leitura da palavra. Oh, glória. Atividade física. Correr atrás dos objetivos. Correr atrás dos objetivos. Bora. E? Que é isso? Estai, pois, preparados. Lutar. Maravilha. Então, oração. Leitura da palavra. Correr atrás dos objetivos e lutar. Meu irmão, com essa dica, você vai até emagrecer, mas você precisa... Pode sentar, irmão, salva de palmas para ele. Segredo para ter uma família de sucesso. Levar as coisas boas para dentro da casa, irmãos. Oração não pode faltar, de maneira nenhuma. Você ora pela sua mulher, pelo seu esposo. Esses dias, lá em casa, eu meti a mão na cabeça da Maeli, aquele cabelão dela, né? Orei pela minha esposa e ela colocou a mão na minha cabeça, orou por mim em nome de Jesus. Senhor, abençoa meu marido e eu abençoo a minha esposa e assim sucessivamente, irmãos. Mete a mão na cabeça do teu marido e ora por ele. Mete a mão, aquele negócio que coloca na cabeça das mulheres, o creme, não se importa não, meu irmão, o negócio é orar por ela. Essa prática da oração, a leitura da palavra, foi tão interessante, foi tão gostoso aqui domingo, quando o pastor Anderson anunciou o texto bíblico, o mesmo texto que nós utilizamos em casa, e lá, irmãos, é quase uma igreja, nós oramos, lemos a Bíblia e conversamos sobre o texto bíblico. Que coisa maravilhosa, servir ao mesmo Deus, servir o mesmo Deus da Maeli. A Maeli servia o mesmo Deus do marido dela, das minhas filhas. Que coisa maravilhosa, irmãos, chegar no local e perceber que o ambiente é o mesmo, nós cantamos uma mesma música, nós adoramos ao mesmo Deus, nós estamos sempre no mesmo lugar para adorar e nos prostrar diante do Senhor. Glória a Deus por isso. O projeto, irmão, o projeto foi arrojado. O projeto, ele veio da parte de Deus para mim e para você. Não foi só para Noé, não. O projeto é um projeto para permanecer. Por último, irmãos, o projeto foi um projeto de sucesso, porque esse projeto precisava terminar muito bem. Tem projetos na vida que eles começam bem, mas daqui a pouco, por alguma situação, não se fala mais naquele projeto. Lembre que a Bíblia disse lá no início que tudo que Deus faz é meia boca? Não, Deus faz é muito bom. A gente pode mergulhar nos projetos de Deus de cabeça. Noé, ele acreditou no projeto, ele entra naquela arca
E ele, por obediência a Deus, convida a sua família e os animais. Os homens não deram bola, atenção para o projeto que Deus tinha dado para Noé. Tanto que a Bíblia vai fazer uma comparação que a volta de Jesus será como nos dias de Noé, onde os homens casavam e se davam em casamento e não estavam nem aí. Tem tantas pessoas na minha família, na sua família, que não estão nem aí para a mensagem que nós estamos pregando, mas eu e você precisamos continuar anunciando. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Estamos construindo, batendo o nosso martelo, pegando serrotes. A chuva vem. A igreja, ela não para, ela caminha. Esses dias eu estava na linha amarela, e sempre que eu passo ali no pedágio, eu entrego um folheto para aqueles funcionários ali da concessionária. Eu entrego, quando eles aceitam, eu toda vez entregando folheto. Aí quando a pessoa recebe, eu abro aquele sorriso. Aí um dia desse eu passei, quando eu encostei o carro, eu paguei. E quando eu fui entregar o folheto para a mulher, não quero, não. Aquela cara de nojo, sabe? Me deu uma vontade, irmão, me deu uma vontade só deu uma vontade. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, espera aí, eu estou fazendo parte da construção desta arca. E eu passei de novo e o outro aceitou. Eu passei de novo e o outro aceitou. E o outro não aceitou. E o outro aceita, e o outro não aceita. A igreja, irmãos, ela não pode se conformar e achar que todos vão aceitar, não. Será como nos dias de Noé, que as pessoas não vão dar atenção para a mensagem. O que importa, irmãos, é que eu já estou dentro da arca, nós já estamos. Quem está dentro da arca, aí levanta a mão. Maravilha, que a maioria aqui já está. Se você ainda não está dentro da arca, entre hoje. Se decida hoje. Porque é uma questão de tempo, é confiar em Deus, que o Senhor Jesus, Ele irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão dentro da arca, aqueles que acreditaram na mensagem. Eu acreditei, quando eu tinha 11 anos, de lá para cá, nunca nem pensei em sair da arca, de maneira nenhuma, porque eu sei que do lado de fora é só morte, é destruição, são casamentos e famílias destruídas. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu consegui assimilar a mensagem da grande necessidade de entrar na arca e permanecer nela. Porque o melhor lugar para se estar, por mais complicado que seja, é a arca de Deus, é a igreja do Senhor. Aqui é o lugar dos imperfeitos. Irmão, não adianta você cobrar perfeição num lugar de imperfeição. Todos aqui são imperfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. O grande testemunho que eu preciso mostrar para as minhas filhas, que aqui é o lugar dos imperfeitos. Por isso que eu não levo nada de complicação, de problema de igreja, nada disso para dentro da minha casa. Porque ali tem que entrar as coisas do Senhor. Examinar tudo e reter aquilo que é bom. Levar problema, levar dificuldade, de maneira nenhuma. Elas não sabem nem o que é isso. Deixe elas crescerem e entender que aqui é o local dos imperfeitos. Pastor Jorge Linhares, ele conta que a mãe chegou para ele, uma irmã piedosa da igreja, virou assim: pastor, visita meu filho, pastor, meu filho está nas drogas. Aí o pastor falou assim: tá bom, irmão, vou lá visitar seu filho. Aí o pastor foi visitar. Quando chegou lá perto da casa da irmã, o menino estava lá soltando a pipa. Lá em Minas eles falam que é papagaio. Soltando lá o papagaio, soltando a pipa. Aí o pastor passou e falou: meu filho, estou indo te visitar. Aí, pastor, aguenta um pouquinho que eu já estou indo lá. Vai na frente que eu estou chegando, pastor, na sua casa, lá em casa. Aí chegou o pastor. Está lá o pastor conversando com o casal. Daqui a pouco chega o menino, com a linha enrolada e com a pipa na mão. Aí, pastor, olha aí, ó, chegou o garoto, está nas drogas, olha só a situação dele. Aí o menino, você sabe que menino não tem papa na língua. Falou assim: mamãe, você também, né, mamãe?
quando o pastor lança alguma coisa boa lá na igreja, alguma campanha, alguma coisa que vai melhorar a igreja, a senhora chega aqui soltando cobras e lagartos, irmã mãe. Meus irmãos, você sabia que tem muitos filhos que estão fora, olha aqui para mim, irmãos, estão fora da igreja por causa dos pais, por causa da mesa. E eu aprendi, irmãos, aqui neste púlpito aqui, no dia do meu casamento, pastor Anderson disse o seguinte, da importância da mesa, de falar das coisas boas, das coisas de Deus na mesa, e essa prática nesses 9 meses tem sido essencial. Partilhar as coisas na mesa, olhar nos olhos e dizer aquilo que Deus está fazendo, e Deus está fazendo muita coisa, porque Ele não tira cochilo, Ele não dorme de maneira nenhuma. Partilhe as coisas do Senhor, leve seus filhos aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmão? A responsabilidade é grande sobre a pessoa do pastor Eliseu e da Maeli, agora e da Maeli, porque quando minhas filhas chegaram, fizeram um teste, lá na maternidade, e o teste era de 0 a 10, e nesse teste, era para detectar se a criança tinha algum probleminha, e lá, percebeu-se o quê? Que elas ganharam 10, elas, enxergavam bem, que elas ouviam muito bem, ainda ouvem muito bem. Quando eu percebi, irmãos, que elas ganharam 10 nos seus ouvidos e nos seus olhos, a antena minha ligou. Porque eu não posso de maneira nenhuma levar para elas essa ideia de se afastar de Deus, das coisas de Deus, das coisas do Senhor, de maneira nenhuma. Eu não quero levar esse título de um pai que se preocupou com tantas pessoas, mas esqueceu da sua própria família. Lembrando, irmãos, que eu vou dar conta. Você sabe que Igreja Batista, tudo é relatório, né? Tudo aqui tem relatório, né, irmão? Tem comissão para tudo, irmão. Já fui pastor, sei como é que é. Tem que dar relatório, tem que mostrar a comissão disso, comissão daquilo. Só que lá no final, eu vou ter que dar um relatório para Deus da minha família. E você também. Você vai ter que mostrar, o Senhor vai estar lá no trono e vai dizer assim, aí, pastor Eliseu, você que naquela quarta-feira lá falou de Noé, ainda usou o meu livro, né? E falou tanto daquela pessoa, eu quero saber, não de Noé, eu quero saber de você, Eliseu. Fala comigo aí sobre a Maeli, da Emanuele, da Heloísa. Eu vou ter que prestar contas para Deus. Você sabia, meu irmão, que nesse projeto, você vai ter que dar conta para Deus do projeto que Ele deu nas suas mãos para você desenvolver. A questão é, nesse projeto está desenvolvendo bem ou não? Irmãos, eu tenho lidado com os pastores, e eles têm dito cada coisa assim para mim. Aquele negócio, irmão, que você chega, acabou o culto de domingo. Culto abençoado, Deus falou, olha, o coral Adonai arrebentou domingo aqui. Mas eles vão pedir a pizza? Vamos pedir a pizza. Aí pedimos a pizza. iFood. Aí daqui a pouco chega o motoqueiro. Pip, pip. Dinheiro ou cartão? A conversa é essa, né? Dinheiro ou cartão? Pagou. Mas ele tem ketchup? Não, esqueceu de comprar. E o mercado está fechado. Então não vamos deixar essa pizza para depois. Vamos comer ela sem ketchup, sem mostarda. Não precisa disso não. Já que não tem ketchup, já que não tem mostarda, a mostarda acaba sendo irmão Ricardo. Com certeza, irmão. Você viu lá o sapato do irmão? Olha só o sapato dele. A blusa dele tinha que estar para dentro, não tinha que estar para fora. Aí começa, irmão. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que essa mensagem aqui falou o coração de alguém. Projeto que Deus ele coloca na minha mão, na sua mão, é um projeto arrojado, um projeto de sucesso. Mas que para que seja um sucesso mesmo, eu e você precisamos terminar e terminar muito bem. O texto, irmãos, fala que Noé, depois de ter passado o dilúvio, ele pega os animais e solta, até que ele chegou à conclusão que quando o animal, a ave não retornou, as águas baixaram. Aí Noé resolve sair
da arca. E a Bíblia diz que Noé vai terminar o seu projeto de uma maneira muito jóia. Lembra que eu disse aqui no início, com o irmão Marcos Miranda? É oração, leitura da palavra, correr para alcançar os objetivos da família e lutar. Mas faltou um. Faltou levantar as suas mãos aos céus e glorificar o nome do Senhor. E nesse contexto aqui, irmãos, Noé ele termina o seu projeto. A Bíblia diz assim, capítulo 8, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, a sementeira e cega e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Noé, ele desce bem daquela arca. O relatório foi excelente. O relatório foi exemplar. O relatório foi nota 10. Porque lá atrás o Noé acreditou que o projeto seria um projeto de sucesso. Talvez você esteja passando alguns problemas na sua família. Meu irmão, obedeça e confie no Senhor. Lembre de uma coisa. Dentro da arca é o melhor lugar para se estar. Aqui tem bicho de tudo quanto é jeito, irmão. Tem uns bichos mais gordão, tem uns mais magrinhos, tem alguns até que se rastejam. Mas ainda é o melhor lugar para se estar. Amém? Noé, ele desce e ele levanta suas mãos aos céus e glorifica ao Senhor. Ele ergue um altar ao Senhor. A minha oração é que no final da sua vida, da minha vida, quando o Senhor me pedir um relatório, eu gostaria muito de oferecer um altar ao Senhor, mas não sozinho, não. Eu quero apresentar a Maeli, Heloísa e Emanuele. Que o irmão nessa noite, que a irmã nessa noite, você que nos acompanha pela internet, no final, apresente, glorifique ao Senhor, levante suas mãos aos céus, lute pela sua família, com unhas e dentes. Se esforce, corra, lute, avance, para frente é que se anda, porque o projeto é um projeto de sucesso, projeto arrojado, um projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, e que para tantos, o Deus de Noé, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, Ele nos abençoe, rica e abundantemente, amém? Vamos orar? Quero convidar você a orar pela sua família agora. Fique de pé. Você que talvez esteja passando algum momento onde tem alguma brecha aberta na sua família, no seu casamento, lá com os seus. Peça o betume de Deus nessa noite. Peça ao Senhor, Senhor, coloque esse betume nas minhas mãos, ó Pai, para que eu possa fechar as brechas. E não permitir que a pressão de fora, a pressão do mundo, porque lá de fora só tem coisa ruim, só tem coisa que não presta. Mas o projeto é um projeto de sucesso, é um projeto de Deus para cada um de nós. Baixe sua cabeça agora e vamos falar com o Eterno, vamos falar com o Senhor. Ore a Deus, peça aí pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguma situação complicada que talvez você esteja vivendo. Mas ore, entregue isso nas mãos do Deus de Noé, porque o Deus de Noé está aqui, e o interesse do Deus de Noé, que é o nosso Deus, é de nos abençoar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, lá atrás, convidou Noé para construir uma arca, e ali ele colocou, Pai, a sua família. Permita, Deus, que nós possamos levar nossa família para perto de Ti, sabendo que o Senhor tem bênçãos a nos dar.
Ajude, Pai, em meio às nossas imperfeições, a estar sempre perto do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. O Senhor é quem nos ampara. O Senhor que é a nossa sombra. O Senhor que é o nosso castelo forte. E nós atribuímos tudo aquilo que nós somos e temos ao Senhor. A nossa família, o nosso casamento. Cerca, Senhor. Blinda o nosso casamento. E não permita, ó Deus, que coloquemos nada, Senhor, contrário à sua vontade, porque nós queremos apresentar uma família que, apesar das imperfeições, continua buscando ao Senhor. E ó Deus, lá no final, Pai, um dia quando nós vamos apresentar nossa família a Ti, nós possamos, ó Deus, te apresentar e dizer: Deus, muito obrigado, e valeu a pena, porque acreditamos no seu projeto. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos, mas nós já te agradecemos. Amém. Deus a todos abençoe. Irmão Ricardo.